Mais uma vez, graça e paz a todos que nos ouvem. Se você quiser acompanhar com imagens, nós estamos ao vivo agora também no canal da Rádio Gospel Capital no YouTube. Rádio Gospel Capital no YouTube, você pode acompanhar, portanto, com imagens. E se você for para lá agora, já se inscreva no nosso canal também, tá bom? Estou muito feliz, pessoal, porque nós, em pouco tempo, alcançamos muito mais do que nós sonhávamos com a Rádio Gospel Capital. Ontem, aqui na igreja onde eu pastoreio, eu dei o testemunho que mais de 5.000 pessoas nos ouvem, né? Mas eu errei. Agora, olhando o relatório direitinho, não são 5.000 pessoas. São mais de 10.000 pessoas. Não eram 31 países. Agora são 35 países que nós alcançamos com a palavra de Deus. Isso não é espantoso, né? Nós tínhamos a meta inicial de alcançar o pessoal da nossa igreja. Olha só você, como Deus, de fato e de verdade, Ele faz muito além daquilo que nós pedimos, muito mais daquilo que nós pensamos. E Deus nos tem dado essa graça de alcançar dezenas de países com a pregação da palavra de Deus. E sabe por quê, queridos? Porque é só esse o propósito que nós enxergamos na nossa frente. E com esse número todo, que está acima daquilo que a gente pensou alcançar, então nós temos que ampliar o nosso poder de alcance no sentido do propósito. Qual que é o maior propósito que nós temos nas nossas vidas? Abençoar outras pessoas. Exatamente isso. E se nós enxergarmos, se isso estiver diante de nós e a gente dar a atenção que isso merece, nós vamos alcançar muito mais do que isso. Nós vamos alcançar mais do que 100 países, mais do que 1 milhão de pessoas, porque nós queremos abençoar. Olha, eu quero falar a respeito hoje da bênção de Deus, que está disponível a todas as pessoas que têm propósito, que só enxergam o propósito diante delas. É por isso que eu quero falar hoje com pessoas que estão passando por uma dificuldade financeira muito grande nesse momento. Hoje Deus quer, através daquilo que Ele vai me usar para te dizer, abençoar a sua vida. Mas Deus também é um Deus de propósitos. Nós aprendemos a enxergar o propósito com Deus, porque Deus só enxerga o propósito diante dele. O propósito de Deus, na sua maior potencialidade, não é o individual, mas é sim o coletivo. Deus quer, através de um único ato, abençoar muitas pessoas ao mesmo tempo, através de uma palavra que é entregue, de algo que nós fazemos, abençoar muitas e muitas nações. Então Deus hoje, Ele vai dar um start na sua vida para você começar a mudar a sua mentalidade, começar a colocar os seus olhos diretamente no propósito de abençoar as outras pessoas. E isso nunca ganhou tanto destaque no mundo espiritual quanto nesse tempo presente, porque o egoísmo se multiplicou na face da terra. Até mesmo o povo de Deus está acometido desse mau egoísmo. Esse negócio de olhar apenas para si mesmo, como se fosse a única criatura que tem problemas e que tem dilemas para resolver. Eu quero contar um pouquinho da história da minha vida para você no dia de hoje. Em meados do ano de 2017, estava eu passando aqui uma situação financeira muito difícil,
A gente nem sonhava em ter rádio. Uma situação que dava pena, que dava dó. Sabe quando você tem muita humilhação do seu lado? Raízes de vergonha em todas as direções. Sabe quando você está caminhando no solo do desespero, da tristeza, da preocupação? E aí eu tinha um carro velho, um carro que me passava de 12 mil reais. Eu falava, puxa vida, eu vou ter que vender o meu carro para resolver o problema. E a situação era muito difícil também com relação às contas da nossa igreja. Pastoreio uma igreja. E eu falava, meu Deus, que situação é essa? A gente está aqui fazendo a sua obra. Por quê, Senhor? Foi quando, naquela época, há mais ou menos 5 anos atrás, que Ele me ensinou a enxergar diretamente nos olhos do propósito, abençoar as pessoas. Mas o primeiro questionamento que eu fiz a Deus foi o seguinte: como que eu posso abençoar as outras pessoas se eu não tenho nem mesmo para mim? Se a nossa comunidade de fé está passando por um momento tão difícil, a gente não consegue nem pagar o nosso aluguel em dia, a gente não está dando conta de pagar os nossos compromissos. Como que o Senhor me orienta a olhar para o propósito de abençoar as pessoas? Mas Ele me disse, é pegar ou largar. E eu pensei, puxa vida, eu tenho um carro, vou vender o meu carro, vou pagar um pouquinho das contas que eu tenho, e já que mesmo vendendo o meu carro eu não vou conseguir dar conta nem das coisas da igreja, nem das minhas coisas, eu vou tirar alguma coisa de ordem muito urgente assim e vou colocar na obra. Eu vou então topar, eu vou fazer exatamente aquilo que Deus está me propondo. Mas e a fé? A fé para fazer? Ter fé não é uma coisa assim tão simples. Ter fé é uma coisa complexa. E por quê? Porque quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê deserto, areia seca, pessoal. E aí a gente diz, como que isso daqui pode florescer? Nos falta a fé. Mas eu não me esqueço da voz de Deus nos meus ouvidos dizendo, é pegar ou largar. E assim nós fizemos. Nós abençoamos a obra de Deus. E quando a gente abençoa a obra de Deus, a gente está cumprindo com o propósito de abençoar as pessoas, abençoar missionários, pessoas que largaram tudo para pregar a palavra de Deus, para alcançar o maior número possível de pessoas, de abençoar financeiramente as pessoas, dando-lhes comida, dando-lhes o básico para sobreviver. E Deus me mostrou naquele ano que era tudo o que nós precisávamos fazer. E aí então o carro foi vendido, o propósito ele foi realizado, mas passado algum tempo eu olhei, meu Deus, e agora? Eu estou sem carro? Eu preciso do carro para realizar a obra, eu preciso ir e vir. E eu então coloquei diante de Deus. Lembra que o Senhor falou para mim que era pegar ou largar? Então eu peguei, mas agora eu estou numa situação difícil. Eu preciso de um carro, não é uma questão, meu Deus, de luxo. E Ele me fez olhar de novo para o propósito. Agora um pouco diferente. Ele falou, olha para o meu trono. Então, todos os dias, aliás, todas as noites, aqui na igreja, aqui na comunidade Batista Vidas no Altar, às vezes sozinho, às vezes acompanhado por um grupo de pessoas, eu derramava as minhas lágrimas grossas e quentes diante do altar. Era a maneira que eu tinha de olhar para o propósito, de olhar para o trono de Deus. E quando eu olhei para o trono de Deus, eu entendi que as prioridades do trono, as prioridades do propósito de Deus eram muito maiores do que as minhas prioridades, do que as minhas necessidades. Quando eu olhei
para a lista de prioridade de Deus, eu enxerguei o homem, eu enxerguei a mulher, eu enxerguei a família. Eu falei, meu Deus, eu preciso continuar abençoando pessoas. Desde então a gente nunca mais parou de abençoar as pessoas, mas eu chorava na presença de Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso de um carro. É por isso que hoje, na minha experiência pastoral, que não é tão grande assim, eu sempre oriento as pessoas. Você está com alguma necessidade? Vai chorar, vai olhar para o trono de Deus, se apega ao altar, não fica em casa. Eu sei que você pode fazer isso de casa, mas em casa tem muitas distrações. Vem para o altar, eu te empresto a chave da igreja. Chora na presença dele, não falta os compromissos. Vem chorar na presença dele, vem dizer para ele qual que é a sua necessidade. E era exatamente o que eu fazia, pessoal, durante todas as noites. Eu fazia exatamente isso. Não havia uma noite que se concluía em que eu não estava chorando diante da presença dele, porque eu precisava de um carro para realizar a obra. Não era, repito, um artigo de luxo, né? Eu queria um carro para realizar a obra dele. Amados, quando a gente olha para a lista de prioridade de Deus e só enxerga o propósito, ele começa a movimentar o mundo que nós vivemos, o mundo físico. Se você está no mundo de Deus e quando você olha para a prioridade, para o propósito, quando você derrama as lágrimas diante dele, então você entra no mundo dele. E quando você faz isso, ele entra no seu mundo para resolver a situação. E aí algumas coisas estranhas começam a acontecer. Ele começa a levantar pessoas. E ele começa a dar ordem no coração dessas pessoas para que elas financiem os teus sonhos. Você não precisa contar para ninguém, você só precisa dizer para Deus. E coisas estranhas relativas a essas que eu estou dizendo começaram a acontecer. De repente uma pessoa chegou diante de mim e disse assim: eu te empresto 25 mil reais para você comprar o seu carro e você me paga em 25 vezes de 1.000. Eu falei, puxa vida, vou aceitar, porque se eu entro num banco e financio esse valor, eu vou pagar quase 50. Essa pessoa já está me abençoando, já é Deus movimentando a terra para que eu fosse abençoado. Então eu fui e comprei um carro. Paguei à vista o carro, mas eu tinha dívida. Então, eu não cessei de derramar as lágrimas. Muitas pessoas, quando conquistam alguma coisa, às vezes deixam Deus. Às vezes mesmo deixam de derramar suas lágrimas. Deixam de buscar a Deus. Eu falei, não, eu tenho carro, Deus. O problema está resolvido, mas eu tenho a dívida. Eu creio que Tu és poderoso para fazer algo além daquilo que eu estou imaginando enquanto eu estou chorando aqui no altar. Amados, não passou muito tempo. Escuta o que eu vou lhe dizer agora. Não passou muito tempo. Eu não apenas antecipei o pagamento daquela dívida, que durariam exatamente 2 anos e 1 mês, para 3 meses. Em 3 meses, Deus me deu a condição de quitar aquele carro. E eu falei, meu Deus, então é verdade esse negócio de pegar e largar. É verdade, meu Deus, esse negócio de olhar para o propósito. E a bênção foi além, queridos. Eu que não tinha nenhum carro, porque eu tinha dado outro para abençoar pessoas, a obra de Deus, eu não apenas quitei aquele carro, como eu comprei um outro à vista no valor de 30 mil reais. Isso mais ou menos 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois de começar a derramar lágrimas diante de Deus. Então, nós estávamos com 2 carros. Puxa vida, eu estou contando esse testemunho para você entender que existe um Deus no céu que começa a levantar pessoas para abençoar. Agora, por que nós precisamos ser abençoados? Para desfazer dos outros? Para
para olhar apenas para nós mesmos? Não, com 2 carros na garagem, 2 carros quitados. O que eu pensei? Eu não posso deixar de chorar, eu não posso deixar de abençoar outras pessoas. Mais ou menos 2 anos depois, Deus olhou para mim e falou: olha, agora que você já foi abençoado, você precisa potencializar o raio de alcance. Você precisa agora abençoar outras pessoas. Por que Deus nos abençoa, às vezes, além da conta? E é isso que Ele quer fazer. Porque Ele quer, primeiro, preste atenção, que os nossos problemas sejam resolvidos. Que a gente não deva nada para ninguém, porque é feio comprar e não pagar. Ele quer nos abençoar primeiro, mas a bênção de Deus não é apenas para abençoar a nossa vida. O que é prosperidade? Prosperidade financeira é ter além do que a gente precisa, mas é com um propósito, pessoal. Nós estamos mergulhados no propósito. O mundo espiritual é um mundo de propósitos. Então, a prosperidade financeira, quando chega na vida de alguém, se esse alguém é uma pessoa inteligente, ele olha para agora para outros. E ele entende, porque diante dos olhos dele só tem um propósito de abençoar as pessoas. Então, ele tem, além daquilo que ele precisa, para abençoar outras pessoas que não têm nada. E desde então, a nossa igreja e até mesmo a gente como pessoa física, na nossa individualidade, nós abençoamos as pessoas para que então elas também entendam isso, porque junto com aquilo que é entregue a ela, é também entregue a palavra de Deus, para ela fazer, para ela ser responsável por esse ciclo não ser interrompido. Então, queridos, uma vez que a nossa rádio ela tem crescido, uma vez que muitas pessoas têm mandado mensagem para a gente dizendo os mais diversos tipos de problema, inclusive problemas de escassez, problemas financeiros, quanta gente que manda mensagem dizendo: eu estou vivendo a humilhação, a pior parte da minha vida. E qual que é o recado que a gente dá a essas pessoas? A experiência que nós temos da nossa própria vida, com base na observação da palavra de Deus, naquilo que Ele narrou aos nossos ouvidos. A gente começa a espalhar, então, essa situação em todas as direções, essa experiência para todas as pessoas. E já que a Rádio Gospel Capital, ela tem crescido, a sua envergadura está cada vez maior, o seu raio de alcance, então nós temos que começar a multiplicar essa capacidade de enxergar o propósito. Eu vim aqui hoje, meus amados, para justamente te dizer isso. Qual que é a sua necessidade? Talvez você tenha uma necessidade muito semelhante à que eu tive. Você não aguenta mais andar de ônibus, você não aguenta mais, tem que esperar alguém te oferecer, te emprestar um carro. Você tem uma família, você precisa ter um conforto, você precisa ser abençoado nas suas necessidades. Então, qual que é o meu conselho para você? Olhe tão somente para o propósito. Sabe como que nasce essa revelação que você está ouvindo agora? De uma conversa que eu tive há 15 minutos com um grande amigo. Ele falou: pastor Luciano, só continua enxergando o propósito, não deixa que ninguém tire o propósito de diante de você. Poxa vida, e eu falei: meu Deus, é verdade, porque às vezes a gente esquece do propósito, a gente foca muito no nosso eu, nas nossas coisas, e esquecemos que tem gente passando dificuldades severíssimas nesse exato momento. Então eu quero lhe convidar a olhar para o propósito, para que você primeiro tenha a sua própria sorte mudada e você possa abençoar outras pessoas também. Quando você começa a abençoar outras pessoas, é que Deus já começou a mudar a sua sorte. Você está entendendo? Quando você começa a abençoar um projeto, a abençoar pessoas, é porque Deus já começou a mudar a sua história. E se você tem uma razão para abençoar pessoas, é claro que Deus vai ter os motivos dele para te prosperar.
Eu sempre digo, se numa ponta tem gente pedindo, ele vai usar na outra ponta gente disposta a abençoar. E se você é alguém que é resposta na vida de alguém, você sempre vai ter Deus como a resposta para a sua vida. Olha só o que diz a palavra quando nós abrimos o nosso coração, quando nós somos generosos. E ser generoso é uma qualidade de pessoas que não estão interessadas no retorno. As pessoas são boas porque simplesmente elas são. Elas querem fazer a bondade na vida das outras pessoas, mas elas não podem escapar de uma situação. As pessoas generosas não podem escapar de uma situação. E sabe qual que é? De entrar na rota de colisão com a boa vontade de Deus sobre a vida dela. Lei de semeadura. Você pode escapar de um raio. Você que é generoso, você pode escapar de um raio, de um tsunami. Você pode escapar de tudo na sua vida, de chuva, de sol. Você só não pode escapar de uma coisa: de ser abençoado por Deus. Porque se você está fazendo por alguém, você está resolvendo o problema dessa pessoa que está pedindo a Deus. Então Deus, olha como gira esse ciclo. Uma pessoa pede para Deus, Deus ouve o pedido, Deus olha para o generoso, abençoa o generoso abençoa quem está pedindo, e quem está pedindo continua a pedir a Deus. Não para, o ciclo não termina. Agora, se você não é generoso, se você não abençoa as pessoas, qual que é o motivo que Deus vai ter para te colocar, além de resolver os seus problemas, você ter para dar para alguém, se você não abençoa ninguém, se você é egoísta? Olha só o que diz a palavra a respeito da generosidade. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Uma palavra que fala a respeito de proporção. Quanto mais você abençoa as pessoas, mais Deus abençoa você. Você quer mudar a sua história? Você quer viver uma outra realidade na sua vida? Abra o seu coração para abençoar projetos. Agora, você tem que ser um agricultor inteligente. Nós somos agricultores no mundo espiritual. Nós somos os semeadores. Qual que é o papel de um agricultor? Não é semear? Agora, um agricultor inteligente não semeia em qualquer lugar, pessoal. Um agricultor que tenha o mínimo de conhecimento e sabe que vai colher, ele escolhe a terra onde ele vai plantar. Ele não vai plantar no solo arenoso. Não vai crescer nada ali. Ele vai crescer onde? Num solo fértil. A semente vai crescer onde? Num solo fértil, num solo adubado. E qual que é o maior e melhor solo? É o solo espiritual. É o solo das necessidades das pessoas, da obra de Deus. Quando nós plantamos as nossas sementes na obra de Deus, no reino de Deus, quando as sementes são pensadas, são lançadas e pensadas no próximo, elas crescem e crescem numa velocidade, mas o primeiro que se beneficia dessa colheita é quem plantou. É a vida dele que é abençoada. E uma vez que a vida dele está abençoada, que ele não está devendo mais nada para ninguém, ele consegue andar de cabeça erguida, porque até para você estar bem com Deus, você tem que estar com as suas contas em dia, senão nada vai funcionar. Primeiro, Deus, ele quer que você resolva os seus problemas. Não foi assim com a viúva que recorreu a Eliseu dizendo: estou cheio de dívida e os credores chegaram para levar os meus filhos. Ele dá uma orientação, assim como eu estou te dando agora. Aquela mulher, ela recolhe vasos emprestados na vizinhança, ela só tem um pouquinho de azeite em casa, mas coisas estranhas começam a acontecer dentro daquele ambiente. Aquele pouquinho de azeite é multiplicado
Aquilo que era apenas no fundo de um vaso, um pouco de azeite, agora está em vários. E quando ela volta para contar o testemunho, né? Porque gente inteligente volta para contar o testemunho, para agradecer a Deus e para fazer com que outros saibam que Deus existe através do testemunho que o profeta falou para ela. Então, agora você tem o seu problema resolvido. Lembra de uma coisa: paga as tuas dívidas e viva do resto. Como que foi? Paga as tuas dívidas. Foi a orientação que ela, quando chegou com o testemunho, ouviu. Vai e paga as tuas contas. Anda com a sua cabeça erguida diante dos homens. Talvez é tudo que você queira nessa tarde. E ela ainda ouviu do profeta. E depois você viva do resto. Ela continuou vivendo do resto. Mas agora o testemunho que ela tem é para as pessoas fazerem a mesma coisa que ela fez. Confiar em Deus, acreditar em Deus. Entende? Então você é atingido pela lei da semeadura. Há uma promessa de abundância para quem enxerga tão somente o propósito. Olha o que diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar, né? O vinho e aqui o cereal são símbolos da prosperidade. Não vai ter onde armazenar, e não é para ter mesmo, porque você tem que pegar a parte, né, de tudo que Deus tem te dado e abençoar outras pessoas. É por isso que a Bíblia diz que não vai ter um lugar para você guardar, entendeu? Que você vai ter que guardar isso na casa de outras pessoas. E não tem, meu amigo, maior alegria do que poder abençoar alguém. Você que me ouve agora, eu tantas vezes já recebi, talvez você já tenha recebido também, cestas básicas. Não é gostoso receber? Você vê ali a sua necessidade sendo satisfeita. Você tem sua família, você estava preocupado, alguém chega e entrega uma cesta básica para você. Alguém chega assim, ó, tem uma cesta básica, Deus mandou vir aqui na sua casa hoje, entregar para você, te dá uma palavra, você fecha a porta, você fala: meu Deus, como Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é tão bom isso? Agora, cá entre nós, e só entre nós, o que é melhor? Dar uma cesta básica ou entregar uma cesta básica? Eu entendo que melhor é dar, amém? Porque essa é a resposta de Deus que eu precisava para a minha vida. Se eu já estou abençoando pessoas, é porque eu estou sendo abençoado. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje para você abençoar esse terreno no qual nós trafegamos aqui na Rádio Gospel Capital. Hoje mesmo, nós vamos mandar a quantia que nós sempre mandamos há mais de um ano para abençoar o mundo. Missões internacionais e missão nacional também. Nós abençoamos nos últimos meses a África, Oriente Médio. Nós abençoamos agora nas últimas 4 ou 5 semanas o Nordeste brasileiro, tão carente, o sertão nordestino. Puxa vida, e a gente se sentiu tão útil, tão bem, assim, tão maravilhado de poder ver no rosto do outro a alegria, e sempre com a palavra de Deus. Entrega o alimento, resolve o problema das pessoas porque somos prósperos, e de repente a gente vê aquele sorriso gostoso. Eu comecei essa ministração falando a respeito do alcance que a Rádio Gospel Capital tem alcançado. Sabe o que nós queremos? Nós queremos comprar uma van. Nós queremos potencializar a nossa capacidade de alcançar. Exatamente isso, nós queremos encher essa van, meus amados, de cestas básicas, pegar estrada, resolver o problema ali das pessoas de ordem básica, entregar a palavra de Deus para elas, para que elas também tenham as suas necessidades espirituais satisfeitas, para que elas também possam ser reprodutoras daquilo que estão fazendo na vida delas. Então eu quero chamar a sua atenção agora. Você pode ajudar essa obra. Nós vamos colocar
no Facebook da Rádio Gospel Capital, se você quiser e puder anotar agora, né? facebook.com/Rádio Gospel Capital, a obra de Deus sendo realizada através da nossa ajuda. Você pode fazer parte disso. Você pode agora tão somente só enxergar diante de você o propósito. Pastor, eu quero colaborar. Com quanto? Olha, com a quantia que você determinar no seu coração, porque a quantia, ela revela o tamanho do nosso interesse, o tamanho dos nossos sonhos. Mas aquilo que de repente para alguém é pouco, para Deus é muito. E por quê? Porque é o melhor que ela está fazendo. Uma pessoa que entrega, que coloca a sua semente de R$10 na obra missionária, ela não é menos abençoada do que a pessoa que coloca 1.000, porque é a realidade que ela está vivendo naquele momento. Lembra da viúva pobre que colocou apenas 2 moedinhas? No gasofilácio, Jesus estava olhando, estava observando, né? Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Deus como prioridade. E a palavra da viúva, Marcos capítulo 12, versículo 44, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Quando a gente fala em quantia, meu amigo, é o nosso melhor, é aquilo que a gente pode fazer, sem se preocupar como vai ser depois, porque isso se chama fé. Pastor, eu posso abençoar com R$30 a obra de Deus que o Senhor está supervisionando para abençoar outras vidas? É claro que você pode. Você pode abençoar com 50, com 100, com um pouco mais, com um pouco menos, com R$5. É com você, é você e Deus. Mas eu estou lhe convidando agora para você fazer um propósito diante dele, que foi exatamente o que eu fiz em 2017. Para nunca mais a gente ter dificuldade de pagar aqui o nosso aluguel, que não é baixo, a igreja é grande. Para nunca mais andar de a pé, meu amigo. Para nunca mais passar aquela humilhação que a gente estava passando. Eu comecei um propósito e me arrependo de uma única coisa, de não ter começado antes, porque o que Deus tem para minha vida, para a Rádio Gospel Capital, é muito além daquilo que nós planejamos, porque nós temos uma razão para prosperar, pessoal. Se nós abençoamos as vidas, então esse é o motivo que Deus tem para nos abençoar, abençoando outras pessoas. Então você pode começar hoje um propósito na sua vida. Não foi assim que Ana, mãe de Samuel, fez? Humilhada. Estava tão envergonhada de não poder gerar filhos. Mas um dia ela foi determinada. Ela não foi como ela foi nas outras vezes. Ela foi com uma oferta para diante do altar. Qual que era a oferta dela? A oferta mais cara, mais preciosa, mais cara do que ouro, do que prata ou qualquer outro metal precioso. A oferta dela era uma oferta top. Qual que era a oferta, pastor? A oferta era o próprio filho, que ela ainda nem tinha. Você percebe quando uma pessoa está determinada? Ela entrega até aquilo que ela está pedindo, porque ela só quer que aquela humilhação cesse. Ela só quer que aquela vergonha passe. De repente você está me perguntando, pastor, eu vou investir agora, mas eu estou numa dificuldade tão grande. Poxa vida, a Ana também estava. Eu também estava em 2017, mas eu dei aquilo que eu não tinha para ter aquilo que Deus queria colocar diante de mim. Então, queridos, faça o seu voto com Deus, como Ana fez agora. Você vai entregar uma oferta financeira, mas você vai dizer, eu vou devolver ela. E quando você devolve é porque você já tem condição de abençoar outras pessoas também. Entende? Deus te dá além daquilo que você planta. Um agricultor que planta uma semente de milho, quando nasce a espiga, tem lá mais de 700 grãos
dentro daquela espiga, no interior ou na parte externa daquela espiga. E por quê? Porque Deus é muito mais generoso do que nós imaginamos. Nós plantamos e colhemos muito mais do que aquilo que nós estamos plantando. Como é que eu posso abençoar, pastor? Como que eu posso resolver problema de outras pessoas? Você pode usar a chave Pix aqui da rádio, tá bom? 11 é o celular, 11 9 6767 3553. Talvez não tenha dado de você ter pego caneta, papel. Eu vou repetir de novo. Hoje começa Deus mudar a sua história através do seu propósito. Ana nunca mais foi a mulher envergonhada. Ela cumpriu com a promessa dela, entregou o filho, mas nunca deixou de ser mãe. E ela não era a mãe de qualquer um, não. Era a mãe do grande profeta Samuel. E acerca dele, a Bíblia diz que nenhuma das palavras que ele disse caíram por terra. E além disso, Deus abriu a madre dela de uma vez por toda e ela gerou um monte de outros filhos. É o que Deus vai fazer também. Deus vai abrir uma porta para você e você vai se beneficiar. Deus vai te dar uma inteligência tal. Você vai ter, a partir desse propósito, uma atração sobrenatural sobre a sua vida. As coisas vão acontecer. Você que está lutando tanto para ter, e às vezes você tem a condição, você tem um diploma, você tem uma capacidade, mas não consegue. Depois do propósito, meu amigo, até aquilo que não era para ser, vai ser. Exatamente isso. Você está entendendo? Quando Deus destrava os caminhos, até aquilo que não é para ser, é. Mas quando Deus não está no negócio, até aquilo que é para ser, acaba não vingando, acaba não acontecendo. Olha, tão somente por propósito. Só enxerga Ele diante de você e seja muito feliz. Eu quero o seu testemunho mais tarde. Eu vou contar aqui na rádio, eu vou pôr um trecho dessa ministração e na sequência eu vou contar a sua história. Você vai mandar o seu testemunho para mim, eu vou colocar o seu testemunho no ar, para você testemunhar o quanto Deus é bom e o quanto é inteligente as pessoas que observam, ouvem e colocam em prática a palavra dele. Chave Pix 11 9 6767 3553. É o celular da Eixla que diz assim: olha, Deus proverá. Exatamente isso que Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. E na sequência, a gente volta para fazermos juntos aqui o clamor